Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa live hoje da ISO 14001. Esperar o pessoal entrar para a gente começar. Um tema fantástico, né? Então eu gosto muito, né? Obviamente desse tema. Sou suspeito, né? E Beto, que bom que você está aqui. A Ana, muito bom. Adriano, que bom, Adriano, que sempre nos acompanha. Vamos começar já falando da ISO 14001. Eu tenho contar um pouquinho da minha história, eu vou falar um pouquinho porque que eu escolhi esse tema na minha vida. E a ISO 14001 foi a que me convidou para entrar na área de gestão. Então eu tenho um carinho por essa norma. A Alessandra está aqui, a Elisângela, Sadal, coisa boa, Sadal entrando. Muito bom, pessoal. Vamos já começar já. Eu quero trabalhar com vocês aqui alguns temas importantes, sair um pouco dessa estrutura já comum e conhecida da 14001. Quero provocar vocês sobre outros assuntos. Nós estamos no mundão de hoje recebendo demandas de ESG, que coisa linda, né? Mas eu quero discutir um pouco sobre isso também. Falar um pouco nós estamos no mês do meio ambiente, a Mel entrou, o Felipe, o Edgar, coisa boa. Vamos falar um pouco de meio ambiente e eu quero discutir aspectos mais amplos, inclusive com vocês, tá, pessoal? A Thalita, Thalita, que prazer ter você aqui. Mas vamos começar, né, pessoal? A live está trazendo muitas pessoas, isso é muito bom. Vamos começar aqui. Eu quero antes começar com uma história. Eu tinha 18 anos, era muito jovem. E a Rio 92, que aconteceu naquele período, e eu estava no momento de decidir o que eu queria profissionalmente, foi um evento assim que me marcou muito, porque apresentava um conceito de sustentabilidade, de manter o planeta para as futuras gerações. E esse senso de propósito de trabalho, poxa, a minha vida é tão curta, se eu posso desenvolver alguma coisa que possa perpetuar melhor, né, um planeta, as questões, né, de meio ambiente que influenciam naturalmente muito a vida de todos, foi algo que naquele momento chamou muita atenção e fez eu escolher a minha carreira profissional. Foi quando eu fiz biologia na UNB, na Universidade de Brasília, e imagina, quando eu estava já me graduando, né, 92, 93, 94, 95, em 96 foi publicada a primeira ISO 14001. Eu já acompanhava essas publicações pela internet, uma internet muito mais diferente da atual, né, pessoal? É uma internet mais simples, mas eu conseguia ter essa informação. Foi quando eu me dediquei a me qualificar nessa área e vim para São Paulo em 98, 99 para trabalhar com... Não só porque uma coisa, eu já tinha me qualificado também em qualidade e meio ambiente. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já tinha qualificação também na área de qualidade. Eu já tinha feito treinamentos da ISO 9001 versão 94. Então, eu entrei nessa área. E foi para mim uma descoberta fantástica poder implementar a ISO 14001 em muitas empresas. E hoje, né, a gente comemorando aqui o mês do meio ambiente, né, pessoal? É um mês que o mundo inteiro trabalha com questões para olhar para o meio ambiente de uma forma muito mais técnica, profissional, profunda. Nada melhor do que essa semana a gente discutir esses assuntos, né? Então, assim, vejo hoje, né, a ISO 14001 como uma norma ainda muito difícil de ser implantada. Eu vou dizer o porquê. O mercado adora dar nomes bonitos para as coisas, mas na essência é a mesma coisa. Pessoal, eu já discuto resíduo, logística reversa, aspecto impacto, legislação, controles operacionais, indicadores, auditoria ambiental, planejamento de emergência ambiental há 25 anos. Isso não é um tema novo. Poxa, as empresas agora é ESG. Pessoal, aquela paradinha, né? Pessoal, isso já é tema velho, ó, pessoal, mas é bonito. Bonito dar um nome diferente, porque uma instituição está começando agora a trabalhar com esses conceitos nas empresas. Isso não é um tema novo. Muito pelo contrário. Esse tema já vem desde a década de 70.
alguns não sabem, mas já vem. Mas o ponto importante, e eu quero falar por que isso acontece, porque ainda, olha o que eu vou falar para todos aqui que estão aqui, nesse momento 16 pessoas, pessoal, hoje os executivos brasileiros, altos executivos, os gerentes e diretores, ok? E coordenadores, então todos os cargos de chefia, de altos cargos e cargos mais médios de liderança, desconhecem a questão ambiental. E aí você fala assim, Ivo, como assim? Pessoal, muitas empresas têm esse conhecimento alocado em poucas pessoas ainda. Então, se fala em ESG, que é meio ambiente, todos os aspectos sociais e de governança, isso aqui, pessoal, ainda um Everest de altura, de escalada de muita empresa. E olha, eu falo isso com uma propriedade. Se eu pudesse aqui ter tempo com vocês, eu contaria agora, eu coloco aqui numa listinha de 500 empresas grandes que vocês aqui mega admiram e que tem um sistema de gestão ambiental frágil, fraco, atendendo o mínimo possível. E muitos talvez nem atendam o mínimo. Não atendam os licenciamentos, não atendam padrões de lançamento. Então notem, antes da gente discutir ESG, eu discuto a profundidade, a competência, o nível de conhecimento dos gestores brasileiros. Porque os líderes brasileiros são líderes despreparados para as questões ambientais. E aí, quando a gente parte para o mundo de social, mundo de governança, falar de sucessão, falar de planejamento estratégico, aí, meus amigos, olha o tantinho de empresa que faz isso. Então, existe uma jornada muito grande de deslocamento de conhecimento para que a gente fortaleça questões de gestão ambiental. Hoje, eu falo para vocês de uma forma muito segura que o que acontece? O cara que é analista, está na empresa, fazendo as atividades, ele está ali aprendendo, ele é um cara que tem um contato mais técnico, ele tem um relacionamento mais técnico com a temática mais pura de meio ambiente. Quando ele passa para ser coordenador, aí ele já começa a distanciar disso. Quando ele vira gerente, ou superintendente, ou diretor, ou executivo, ou CEO, pessoal, esse cara só começa a mudar alguma coisa quando vê alguma diretriz de um conselho, você tem uma questão relacionada à bolsa de valores, o cara vai fazer um IPO, olha que bonito esse nome, vai fazer um IPO, né? Aí vem alguém falando, cara, você para ter uma valorização aí da sua ação, você tem que ter ação ambiental. Aí ele vira para a empresa assim, junta tudo que vocês estão fazendo aí e manda um relatório para mim que eu quero conhecer. Isso acontece na grande maioria das empresas. Então o tema ambiental ainda não é um tema estratégico. E se você não concorda comigo, aborda um presidente de empresa e peça para ele falar sobre questões ambientais. Meio ambiente é muito importante. Aí você faz uma seguinte pergunta para ele. Não. Eu quero que você, de forma pragmática, me explique o que especificamente você faz sobre o tema resíduo, o tema logística reversa, o tema efluente, líquido, emissões atmosféricas, gestão de recursos naturais e a partir de licenciamento. Me divide aí, fala para mim. Aí você vai ter uma surpresa dele ficar assim, eu posso chamar aqui a minha área específica? Aí você fala, mas o diretor não precisa saber disso, o presidente. Então, claro que precisa. Pelo menos ter um sobrenadante, ter uma ideia do que é feito. E isso hoje não existe. Então, pessoal, antes da gente começar, existe um desafio tremendo ainda nas empresas brasileiras de aprofundar conhecimento. Existe um desafio absurdo dos executivos das empresas em ter mais conhecimento técnico de alguns assuntos. Então, eu já provoco você, se nada dá certo se você não conseguir trabalhar nisso. E óbvio, né, pessoal, você vai estruturar um sistema de gestão ambiental, você pode usar ISO 14001 como uma referência, e você pode ter um sistema de gestão ambiental, você não precisa usar 14001, ele não é o único modelo mundial para isso, é o mais conhecido, o mais testado, o mais bem, assim, já tem um legado já de implantação gigantesco. Então as empresas sabem, tem muito profissional que sabe, por isso que é um modelo muito bem estruturado e já baseado no PDCA, alinhado a um mais 9000. Mas existem outros modelos de gestão ambiental no mundo.
Não quer dizer que seja necessariamente a ISO 14001 a única, né? Agora, um ponto para falar da ISO 14001, né? Por que eu sou suspeito e eu falo dessa forma que eu comentei? É um sistema já testado, né, pessoal? Ele é leve, estruturado, funciona bem. Então, a ISO 14001 é uma norma, e agora mais nessa versão da versão 2015, alinhando com a 9 e aliado também, depois que entrou a 45, ficou fácil, fantástico você implantar uma ISO 14001. A implantação de gestão da ISO 14001 não é complexa. O que é difícil é você viabilizar o atendimento pleno às questões de requisitos legais e ter a rotina de controle operacional para diminuir, obviamente, seus impactos, né? Você melhorar o seu desempenho ambiental. Esta é a beleza da ISO 14001. Então é muito importante colocar aqui para vocês que eu sou fã, de carteira, tenho tatuado aqui no braço aqui, ó. Eu amo a ISO 14001. Não tô brincando, óbvio. Mas eu tenho uma admiração por essa norma, eu tenho um respeito e aprendi muito com ela. A gente recebeu algumas perguntas aqui, pessoal, e eu quero responder para vocês, porque ela vai direcionar muito o que eu vou falar, né? Teve uma pergunta que foi assim, ó, como mostrar a importância da mentalidade de risco para o sistema de gestão ambiental? Já que agora eu vou começar a falar de risco, eu quero já responder essa pergunta aqui. Pessoal, é o seguinte, olha só que interessante. Com a versão, vocês sabem que a versão da 14001 foi a versão 96, 96 e 2004. Quando você entrou ali na 2004, ela já veio com uma estrutura já melhor, mas ela só foi estruturada, construída e bem, né, formatada na versão 2015. Porque a versão 2015, pessoal, traz a mentalidade de risco. Traz a mentalidade de risco como uma estrutura de baseada em risco que ajuda muito a implantação. Por quê? Lá no passado, quando você tinha a ISO estruturada só em procedimento, a 14001, qual que era o foco da ISO 14001? Vamos estabelecer o quê? Controles operacionais. Então gestão de resíduo, efluente, tal, beleza. Não era uma norma estratégica. Era uma norma para atender demandas operacionais, atendimento a licenciamento e requisitos legais. Ponto. Com a versão 2015 e com a mentalidade de risco que o profissional que fez essa pergunta fez uma pergunta muito inteligente, você eleva o nível da norma a um nível estratégico, onde o executivo, o presidente, o diretor tem que pensar em meio ambiente, porque ele está olhando o risco, não deixa de olhar a parte operacional, mas você, eu digo, qualifica melhor o tema na empresa. Por quê? Porque o executivo vai fazer o quê? Eu tenho um problema ali, eu estou diminuindo o resíduo, né? Mas existe uma política de logística reversa que a gente pode trabalhar junto a fornecedores, junto a fabricantes, para a gente minimizar o nosso impacto ambiental. Só que isso, imagina a malha disso. E se você pensa em risco e oportunidade neste nível executivo, as ações de meio ambiente são muito mais profundas, muito mais estruturadas, muito mais complexas, muito mais fortes. Olha só que lindo então. Então, na versão 2015 da ISO 14001, houve uma qualificação melhor da norma. Por quê? O presidente, o diretor, os executivos, eles começaram a olhar a norma de forma diferente. Por quê? Porque quem faz bem feito o risco, né, pessoal? Quem faz bem feito gestão de risco, convida executivo. Quem faz porco, porque tem muita gente que faz porca esse levantamento, porco mesmo, faz meia dúzia de risco ali, só vou mostrar para o auditor. Eu não vou levar para o meu presidente não, porque essa norma, eu tenho vários clientes assim, tá, pessoal? Então, dica aí, provocação. Tem muito executivo, gerente de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, que não faz levantamento de risco a nível executivo. Ou porque não sabe explicar, ou porque não sabe conduzir, porque é um processo que precisa de uma condução muito profissional e não consegue executar essa norma. Então, quando você eleva a ISO 14001 a um nível desse tipo, e você faz isso com os presidentes, executivos e diretores, eles começam a falar, poxa vida, a gente tem essa estrutura de meio ambiente, é isso que a gente pode fazer para a questão de meio ambiente. Aí sim a empresa tem direcionamento ESG, tem direcionamentos mais qualificados. Hoje ainda isso é muito superficial e muitas empresas fazem o levantamento de risco
muito simplório, não é nem simples, pode até ser simples, mas não sendo simplório, mas é simplório. Aí você vê que, não considerou um monte de coisa aqui no aspecto realmente de grandes vazamentos, grandes explosões, grandes eventos, grandes ações para melhoria do desempenho ambiental. Fica ali só no controle de resíduo ali e na medição de efluente. Aí, pessoal, não dá, né? Aí você nunca vai ter um sistema de gestão ambiental muito amplo. Então, note que a gente trabalha para construir um raciocínio dentro da ISO 14001 amplo e estruturado. Agora, olha só essa outra pergunta aqui interessante. Quais são os treinamentos fundamentais para a implantação da 14001? Esse é um tema, segundo bloco, que até inclusive eu gostaria de comentar. Pessoal, um bom sistema de gestão ambiental tem profissionais que conhecem a norma. Então, você tem que fazer sim um treinamento de leitura e interpretação da norma, ISO 14001. Você vai ter uma surpresa tremenda que você vai colocar numa sala lá, líderes, gestores, vai ter gente que fala assim, na minha vida eu tenho 40 e tantos anos de idade, nunca ouvi falar desse tema desse jeito, então novidade para mim, vamos embora, novidade, vamos trabalhar. Só que ele já passou por várias empresas grandes, profissionais desse tipo, e você vê, ele nunca teve uma qualificação estruturada de gestão de meio ambiente. Olha que coisa doida, né? Nos mundos de hoje, tem gente que ainda chega na sala assim, cruzão, não sabe o que é meio ambiente, tá, pessoal? Acha que meio ambiente é o passarinho, o beija-flor que está visitando a florzinha do jardim dele todo dia. Esse é o meio ambiente dele, né? Ele não tem noção do que é um aterro sanitário, nunca visitou um aterro sanitário. Ele não tem noção de captação de água, tratamento de água e depois tratamento de esgoto. Não tem noção, porque isso é um mundo de poluição, um mundo de uso de recurso. Ele não tem ideia do que é uma lavra de minério, uma lavra de pedra, de mármore, de recurso natural que todos nós usamos aqui. Então, note que meio ambiente é uma coisa tão mais ampla. E um treinamento é fundamental. Então, primeiro eu recomendo treinamento de leitura e interpretação. Depois eu recomendo, pessoal, treinamentos específicos em temas técnicos que eu chamo específicos. Então, por exemplo, um profissional de manutenção, ele tem que saber sobre poluição de solo, alguma coisa, porque ele sabe que aquele óleo que caiu no solo com a água, existe uma diluição, uma dissolução, uma gota de óleo consegue contaminar 1 metro cúbico de água. Por isso que você vê aquela grande mancha de óleo em lâminas d'água, porque com muito pouco óleo você gera uma mancha gigantesca, porque o óleo sobrenada e aquela mancha de óleo fica gigante. Isso é 2, 3 gotinhas. Imagina se você coloca litros e litros e litros. Então, toneladas de petróleo, de óleo que já vazaram em corpos hídricos. Isso é uma poluição absurda que demora muito tempo para ser retirada. Então, perceba, o treinamento específico é importante. E aí você qualifica na norma, qualifica específico, qualifica os auditores e não deixe de dar palestras técnicas mais camufladas em reuniões com a alta liderança. Então, quando você faz uma reunião com a alta liderança, pince. Eu digo, tempere a reunião com informações técnicas, porque nessa hora o executivo, essa informação eu nunca tinha sido informado disso, e aí você coloca ali naquele momento informação qualificada e técnica para provocar o executivo. Então, os treinamentos que eu sugiro são esses. Você que é da área técnica, você que está assistindo o vídeo e é gestor ambiental ou consultor da área ambiental, eu recomendo outros treinamentos. Você estudar legislação, você estudar funcionamento de controles operacionais, como é que funciona um filtro manga, um lavador de gás, um separador de óleo, como é que funcionam esses equipamentos? Um ciclone, um queimador de fluxo de emissões atmosféricas, como funciona uma emissão de fumaça preta, como é que funciona a gestão de resíduos mesmo, coleta seletiva, logística reversa. Note, você tem um mundo de conhecimento aí para você investigar. E se você quer trabalhar na área, você tem que navegar minimamente nessas informações, ok? Agora, olha que legal essa pergunta, né, pessoal? Na sua opinião, quais são os principais pontos de melhoria da norma para a próxima revisão? Olha, pessoal, assim, existe aí até potenciais de discussão da nova revisão 2015 para frente. Eu acredito no seguinte, né? Hoje os pontos de melhoria que a gente vai ter na norma, eu acredito, né, isso aí está ainda em discussão, eu tenho acompanhado algumas informações, mas, por exemplo, análise de ciclo de vida. Isso eu acho que é uma coisa que vai vir mais forte.
Não tinha na versão 96 nem da 2004, entrou na 2015. Acredito que a análise de ciclo de vida venha com mais força nas novas revisões. Por quê? Porque ciclo de vida é desde quando você, na matéria-prima, está querendo desenvolver seu produto ou serviço, ele é executado, então tem todo o ciclo de vida até o descarte, e no caso ali, se é um produto no final da vida do propósito daquele produto. Então, isso é ciclo de vida. Todas essas etapas. E você pode trabalhar em todas essas etapas para diminuir seu impacto ambiental e melhorar o seu desempenho ambiental. Então, eu acredito, né, que a tendência mundial no futuro, né, assim, é provocar as empresas com mais profundidade em ACV, em análise de ciclo de vida, ok? Por quê? Os recursos estão cada vez mais escassos, a dificuldade da gente trabalhar a gestão ambiental é obviamente é enorme, é um desafio gigante. Países que são países pequenos, os países grandes, os desenvolvidos que eu chamo, né? Vamos lá para o Japão, por exemplo. O Japão já vive uma problemática de resíduos, já vive uma problemática de recurso hídrico, uma coisa absurda. O país é pequeno. Ele tem uma área territorial pequena, diferente do Brasil. Nós temos um conforto aqui territorial absurdo. Agora, você vai para uma Alemanha. A Alemanha está pressionada, pessoal. Óbvio, uma França. Então, você tem países que têm uma demanda muito de atenção maior a esse aspecto por uma questão até territorial. Recurso hídrico, né? E esse tipo eu falo, né, nós temos uma riqueza absurda, que é abundante de espaço. Infelizmente, mal administrada. E assim, você tem... Eu falo, né, pessoal? O pessoal gosta de colocar culpa no poder executivo, legislativo e judiciário, né? Então, os três têm responsabilidade sobre isso e é mal feito, né? Agora, tem a população também, que é extremamente... desconhece muito isso. E é importante que todos busquem conhecimento na ISO 14001, ou na gestão ambiental, ou nesses temas, para que a gente trate o meio ambiente de uma forma mais competente, mais qualificada. Então, o que eu penso para o futuro é isso. E existe alguma previsão de revisão? Pessoal, não estou sabendo ainda se tem alguma data, mas já existe uma discussão, inclusive da 9 também, mas isso ainda não tem nada oficial. Tá? Em breve a gente vai comunicar aspectos oficiais aqui nas nossas redes. Eu tenho acompanhado um pouco isso, mas eu não tenho nada agora para falar, vai ser daqui a tanto tempo. Normalmente, nós temos a norma em 2015, né, pessoal? A ISO provocava algo próximo ali de 5, 6 anos, só que agora esse tempo está sendo um pouco maior. Né? Então vamos entender que isso a gente já está, se foi 2015, a gente está já no 6º ano. Tá? Então essas discussões já continuam, elas já existem, os comitês técnicos da ISO já seguem. Eu me comprometo aqui até para passar essa informação um pouco mais qualificada para quem nos acompanha aqui no canal e desenvolver esse conceito. Agora eu deixo, né, pessoal, aqui a gente já encerra as perguntas, eu quero voltar aqui a alguns temas com vocês. Meio ambiente precisa de conhecimento. Né? Já é um tema que entra já natural dentro da gente, com muita empatia. Todo mundo trabalha com o meio ambiente de uma forma empática, de uma forma aderente. Ninguém fala que isso é uma grande frescura, pode queimar tudo. Tem que ser muito problemático para pensar. Mas assim, 98% porque tem 2% que é maluco e vai falar besteira mesmo, mas você tem ali 98% das pessoas que já são aderentes a esse tema. 98%. Então isso já está conquistado, é fácil chegar. Só que não é só viver de paixão, amor e muita conexão com o meio ambiente sem pragmatismo. Meio ambiente, pessoal, é você na sua casa separar resíduo, é você na sua casa diminuir o uso de recurso natural, apagar a luz quando sai e ter essa responsabilidade, é você ter ali uma lata de óleo e saber que você vai levar em algum lugar e não vai colocar dentro de um ralo. Então é você entender, é você na sua chacrinha, na sua fazenda lá, que vai construir um sumidouro, uma fossa séptica, a casinha lá, né? Então, antigamente era casinha, mas agora você pode ter sistemas mais bem estruturados. Existe uma engenharia ambiental por trás que pode te ajudar a construir uma fossa séptica mais adequada, que não contamine um lençol freático que você mesmo vai beber água. Então, pense nisso. Então, assim, a ignorância ambiental é uma coisa muito grande. Então, não adianta a gente cobrar dos nossos governantes, dos nossos legislativos, do nosso legislativo, do nosso judiciário, muita competência, se a nossa população tem pouco conhecimento. E eu provoco você que está assistindo aqui essa live, ou agora ao vivo, ou depois gravada,
O que você tem feito para melhorar esse conhecimento das pessoas que estão ao seu lado? Você ensina, você explica, você ajuda, você acolhe, ou você simplesmente acha que está passando por aqui, eu gosto de meio ambiente, mas não adianta só gostar e se preocupar com o desmatamento da Amazônia, que é uma preocupação extremamente legítima e preocupante nos dias de hoje, se no seu dia a dia você não planta uma árvore, você não gerencia resíduos, você não trata a água com respeito e com responsabilidade, do que adianta? Meio ambiente é a nossa vida, meio ambiente é o que a gente atua no nosso dia a dia, é com a nossa preocupação. Então, você que é um profissional da área ambiental e que acompanha esse G4, tem muito conteúdo lá no YouTube e também na academia, né, pessoal? A academia hoje tem módulos específicos de meio ambiente, onde você pode ter muita informação lá também. Mas o mais importante é que a gente se qualifique, que a gente se aprofunde em alguns temas, né? Reserve um tempo da tua jornada profissional e de qualificação a aprender meio ambiente. Porque quando você aprende meio ambiente, você entende uma ISO 14001. E olha só como a ISO 14001 é linda. Primeiro você tem uma política ambiental, que fala qual que é a busca da empresa em relação às questões de meio ambiente. Atendimento à legislação ambiental, melhoria de controles operacionais, melhoria de processo, divulgação aos trabalhadores. Então você já se compromete com aquilo. Depois, você olha o contexto da empresa, vê onde você está, no que você está inserido e desenha um sistema de gestão ambiental específico para o teu escopo, com a tua cara, sob medida. Aí você começa a estruturação. E aí você levanta o que, pessoal? Os aspectos dos impactos ambientais. Você olha a relação que você tem com o meio ambiente. Geração de resíduo, consumo de recurso natural, consumo de água. Tá? E aí eu vejo qual que é a relação que eu tenho com o meio ambiente. Depois disso eu olho para a legislação, vejo os limites de atendimento que eu tenho para trabalhar dentro da lei ambiental. Estabeleço os controles operacionais. O que é isso? Procedimento para gerenciar resíduo sólido, procedimento para gerenciar resíduo sólido de saúde, procedimento para efluente, para emissão atmosférica, procedimento de gerenciamento das licenças e condicionantes, por exemplo. Eu faço controles operacionais e eu aplico os controles operacionais. Ao mesmo tempo estabeleço o quê? Um plano de atendimento à emergência ambiental. Se ocorre um vazamento, eu sei o que fazer, aonde colocar, como recolher aquela poluição e tirar do meio ambiente. E aí eu tenho um bom plano, um plano de emergência bem estruturado. Depois disso eu vou monitorar meu desempenho. Eu vou ver quanto que eu estou lançando, quanto que eu estou produzindo de resíduo, quanto que eu estou emitindo de emissão atmosférica. E isso eu gero um indicador. Para quê, pessoal? Para eu diminuir o indicador. Eu trabalhar a melhoria do desempenho, eu tenho que lançar menos, eu tenho que consumir menos recurso. Olha que coisa mais linda. Depois eu levo essas informações. Eu sou testado numa auditoria interna para verificar se meu sistema está funcionando legal. Eu depois levo isso para a alta liderança para que ele me ajude a decidir sobre o futuro, a melhoria do desempenho e a gente crescer junto a ISO 14001 e a nossa participação no meio ambiente. Olha como a ISO 14001 é 10. Fácil de ser implantada. Ela, óbvio, a estrutura de gestão, a questão técnica que é mais complexa. Inclusive eu faço um parênteses aqui. Vocês sabem, né, pessoal, que muitas empresas precisam fazer meio ambiente. Fala assim, dá uma área de manutenção aqui. Você sabe alguma coisa de meio ambiente? Sabe? Pega lá, amigão. A demanda é sua. Ô, engenheiro de segurança, vem cá. Aqui é a área de SMS. Saúde, segurança e meio ambiente. Meio ambiente é seu. O cara ele não sabe a diferença de resíduo classe 1, 2A e 2B. Não sabe. A diferença de resíduo. Ele sabe que existe resíduo. Aí ele fala assim, tá bom, né? Pegou. Aí ele vai começar a implantar, né? Pessoal, a gente faz muita auditoria de meio ambiente e você vê, você não tem qualificação, cara. Você tá ali passado, né? Você não tem profundidade. Por quê? Porque era um engenheiro de segurança que pegou uma demanda que foi determinada. E eu já vi gente de operação pegar, manutenção. Eu já vi profissionais da área jurídica, porque tem lei ambiental, você vai saber o que é meio ambiente. Aí dá para um advogado cuidar. Já vi. Não que eu conheço advogados muito competentes que conhecem meio ambiente melhor do que muito engenheiro ambiental. Eu conheço gente de todos os níveis muito qualificados, mas eles buscaram a qualificação. Eles estudaram. Agora, não adianta dar o tema para alguém desqualificado. Isso é muito comum no Brasil.
E aí quer discutir ESG comigo. Falei, por favor, né? Tem um monte de coisa básica aqui para ser resolvida, né? Mas a gente discute o ESG, a gente faz um relatóriozinho ali, com um bando de coisa simprona que você faz, mas vamos dar mais conhecimento, vamos trabalhar com mais intensidade o tema ambiental, de forma mais responsável. Então eu deixo aqui, pessoal, vocês, com essa informação de beleza da 14001, você vê como ela é estruturada, mas precisa ter uma área específica. Ô Ivo, você defende uma área específica? Sim. Do mesmo jeito que tem uma área de engenharia de segurança, deveria ter nas empresas uma área de engenharia ambiental ou uma área de meio ambiente. Não precisa ser de engenharia ambiental, porque você tem biólogos que falam muito bem de meio ambiente, engenheiros sanitaristas que conhecem meio ambiente de uma forma extremamente profunda, absurdamente. Então eu deixo aqui, né, eu espero, né, deixar aqui para vocês essa mensagem, que as empresas estabeleçam entendimento para a implantação, estrutura e fortalecimento da área ambiental. Porque essa área vai ajudar muito a fazer o que, pessoal? A desenvolver a área, a crescer. E aí sim, você vai ter um sistema de gestão ambiental forte, sólido, estruturado, que permeie em todos os níveis da empresa. Porque a gente tem um desafio muito grande ainda para levar meio ambiente para as empresas. E eu acho que a ISO 14001 é um grande veículo para isso. Você nem precisa estar certificado, mas que você comece uma jornada de implantação, que isso vai trazer muito conhecimento. E é sim, pessoal, conhecimento. Você fala, pô, isso é chato pra caramba, você só fala disso. Sim, pessoal. Porque como é que eu vou discutir com uma empresa a questão de emissões atmosféricas se eles não sabem nada sobre isso num ponto de vista ambiental? Ele não sabe a diferença de uma... Eu falo em outorga de captação. A pessoa fica assim, outorga, não sabe como outorga. E gestores de manutenção, gestores de facilities, que coordenam e captam água dentro de sites de empresa e não sabe o que é uma outorga e não sabe que ele tem um limite de exploração ali, que ele tem que monitorar quantos metros cúbicos dia ele precisa retirar. Aí você pergunta para um cara desse de facilities que pega a água, fala, amigão, me dá a sua outorga aqui. Sua o quê? Aí eu falo, outorga de captação. O órgão ambiental local, ou um órgão específico aqui, te outorgou, te liberou o consumo de água. Vem cá e me mostra quanto é. Aí você vê gestor, falei, eu nunca ouvi falar disso. Aí na hora que você vê a outorga, quando tem, porque tem gente que constrói poço clandestino, né? Quando tem, o cara não faz o monitoramento. Então, pessoal, você vê, nível de desconhecimento, o conhecimento é muito baixo. Então, eu sou provocativo em conhecimento porque você que está assistindo aí o vídeo, a live, e vai assistir ou está assistindo depois, né, não ao vivo, você quer ter profundidade, tem que ter conhecimento. Não adianta você tratar meio ambiente só no... Pô, meio ambiente é a coisa mais linda do mundo. Ó, quando eu vejo um passarinho eu me emociono. É muito mais que isso, né, pessoal? Você tem que tratar exatamente esses aspectos de impacto ambiental, esses aspectos de resíduo, de emissões, que hoje é muito severo, e consumo de recursos naturais, que hoje também a gente precisa ficar muito atento. Deixo vocês aqui provocados e convidados nessa jornada de transformação em gestão ambiental. É muito bom ter vocês aqui do nosso lado aqui no canal, né, nas lives e todas as abordagens que a gente vai ter no futuro. Tem muitas outras ideias aí que a gente aqui da área de comunicação com a Alessandra e a equipe a gente está trabalhando. Sim, Raul, a live vai ficar gravada, fica no IGTV, já eu subo lá. Essa live ela é muito importante porque a gente vai ter muitas aí no futuro. Compartilhem também com conhecidos, profissionais que queiram discutir um pouco mais esse tema. Pessoal, não deixem de acessar aqui no link da bio aqui do nosso Instagram, tem o link da academia. Divulguem o link da academia para amigos e profissionais da área. A academia tem um propósito de levar conhecimento e profundidade para quem quer. Se você não quer, nem acesse, né? Porque tem gente que acessa, namora, tem gente que avança no conhecimento, avança na melhoria, avança na construção do conhecimento. E a gente disponibiliza para você esse ambiente. Então, aqui no link da bio tem o acesso da academia. Eu convido sempre aqueles profissionais que querem crescer. Tá? Tem gente que reclama muito e não cresce, mas fica reclamando. Mas tem gente que busca a construção, o conhecimento, se desafia e trabalha muito nessa profundidade, né? Nessa musculatura técnica. E a academia tem muito para te oferecer lá. Pessoal, muito obrigado. Eu desejo a vocês mais aí uma sexta de trabalho maravilhoso, um final de semana lindo.
e uma construção de jornada baseada em excelência, sucesso e alta entrega, com muito capricho, né, pessoal? E a gente se esforça muito aqui para isso. Um abraço, então, prazer estar com vocês. Até a próxima quinta, vai ser um prazer estar de novo ao lado de cada um aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.